Fique de pé, querido, você que pode, você que não tem criança no colo, né? Se você não puder, você não será julgado ou julgada por isso, tá? João capítulo 3. 13 eu falei? 13. João, Evangelho de João, capítulo de número 13. Querido, hoje pela manhã, a gente tenta, né, da melhor forma, sempre nos aproximar o máximo que pudermos da palavra. Que Deus nunca me deixe pregar algo para você um dia que eu não esteja vivendo, ou no mínimo querendo viver. Hoje pela manhã, nós temos a ceia, todo primeiro domingo do mês nós temos a ceia. E hoje pela manhã nós teremos ela com lava-pé literal. Eu vou lavar o pé do irmão hoje aqui literalmente, para nós nos aproximarmos o máximo possível do texto. Esse texto é evidente que é um texto de muitas lições, e a lição ali do lava-pé literal, como algumas igrejas fazem, eu não tenho nada contra. Tem igreja que faz toda a ceia, ela faz o lava-pés, ela entende que tem que ser literal. Nós entendemos que, claro, a Bíblia diz: fazei em memória. A memória é você trazer a memória, é você lembrar de algumas coisas que Jesus fez. Então Jesus literalmente lavou os pés, sim. Não necessariamente a gente tem que fazer isso toda a ceia. Quem faz, amém, nós não fazemos o primeiro domingo do mês o lava-pés, mas hoje eu gostaria de fazer. E hoje aqui, eu vou ser bem rapidinho aqui, se Deus quiser, na palavra. Depois também nós teremos, irmão, um café que foi trazido por todo mundo aí. Temos um café e vocês são bem-vindos, até para a gente conversar um pouquinho, para nós tomarmos um café. Não foi um café porque lá foi uma ceia, foi à noite, né? Mas tinha comida, tinha alimento. Então esse texto de João capítulo 13 é uma das últimas coisas que Jesus está fazendo. Tudo que Jesus está fazendo aqui nesse capítulo de número 13 são as últimas coisas que ele está fazendo. No capítulo, João, ele decidiu dos 5 capítulos do Evangelho, se você for do 13 ao 17, são as últimas horas que ele passou em companhia dos discípulos, é a última Páscoa, é a última refeição, e era um momento assim de extrema angústia, agonia, porque já estava antecedendo ali a crucificação de Jesus. Uma casa, uma sala, se você quer, eu vou pedir para minha esposa dar nós não combinamos devido aí, mas Marcos capítulo, nós vamos em João, mas minha esposa vai apanhar para nós ali, Marcos 14, do 12 ao 16. Ali Jesus instruiu os discípulos para irem e arrumarem uma sala, uma casa, onde celebraria a última ceia. Então eles estão numa casa, há uma janta, há uma ceia, é a última refeição, é as últimas horas que Jesus está celebrando. E claro, tem alguns ensinamentos aqui tremendo do capítulo de número 13. Vamos comigo no 13, depois nós olhamos aí para o Marcos, tá? Eu vou ler 5 versículos apenas. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, e Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que voltaria para Deus, e levantou-se da ceia e tirou as vestes, e tomando uma toalha cingiu, e depois colocou água na bacia, lavou os pés dos discípulos e enxugou-lhe com a toalha que estava cingido. Você pode sentar em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos direcione a essa palavra. Eu quero mostrar para você algumas coisas bem práticas, para que isso seja fixado na tua mente, para que você tenha um entendimento daquilo que
que você vai fazer daquilo que nós estamos fazendo, sobre a ceia. Veja, última refeição, os últimos momentos de Jesus com os discípulos, e é aí, ó, no primeiro dia dos pães asmos, né, pão sem fermento, quando sacrificava a Páscoa, estavam prontos para celebrar a última Páscoa também. Disseram-lhe aos discípulos: aonde quer que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Os discípulos: Jesus, onde é que a gente vai se organizar agora para celebrar? E enviou 2 deles, dos seus discípulos, e lhe disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. Vocês vão encontrar um homem com um balde d'água na rua, e vocês vão seguir esse homem. Essas foram as instruções de Jesus. E aonde quer que entrar, esse homem vai entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então, e ele vos mostrará um grande cenáculo, uma grande peça, um grande cômodo ali, mobiliado, e ali preparai a ceia, preparai ali para nós estarmos juntos naquele lugar. Então veja, essa é a instrução de Jesus. E aí os discípulos vão, preparam, e aí Jesus agora está com os discípulos. João 13 agora, Jesus está lá nesse lugar e Jesus está celebrando a ceia. E aqui nós temos alguns ensinamentos assim tremendo. O que está acontecendo naquela ceia? Para você entender o que está acontecendo, nós temos um homem ali com um coração extremamente amargurado, cheio, carregado de pecado. Há possibilidade de perdão e ele não perdoa. A Bíblia vai dizer que o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariote que o traísse. Então nós temos de 12 discípulos, nós temos um que trai. Agora no meio desses 12 discípulos, querido, estava um borbulho, estava uma coisa ruim no meio dos discípulos por algumas questões. Uma das questões foi essa foi a questão que mais causou discórdia entre os discípulos. É Lucas capítulo 9, verso 46, minha esposa. Aqui foi uma das coisas mais terríveis que aconteceu e inflamou o coração dos discípulos. Veja, Lucas 9, de número 46, Lucas 9, 46. Isso que causou um rebuliço no meio dos discípulos foi terrível. Eu estou mostrando isso para quê para você? Porque às vezes a pessoa vem para cá e ela diz, não, mas eu sou pecadora, eu sou indigna, e ela fica com seu pecadinho, com seu pecadão e não toma ceia. A ideia é você vir, o Judas fez isso. Ele preferiu ficar com o coração sujo e não participou da ceia. Você deve deixar o teu pecado, confessar o teu pecado, e você estará apto a celebrar a ceia. Olha o que diz aqui: e suscitou-se, cresceu lá entre eles uma discussão sobre qual deles seria. Qual era a discussão dos discípulos ali? Status. Jesus vai partir, e quem que ele vai deixar como maior, como cabeça? Agora, querido, não precisa minha esposa ir, mas Mateus 20, do 20 ao 28, aí vem uma mãe. A mãe de Zebedeu chega para Jesus na ceia e pergunta assim: escuta, dá para você colocar os meus 2 filhos, um na direita e outro na esquerda, quando o Senhor estiver no teu reino? Os discípulos foram à loucura. Pedido da mãe, você entende, né? Mãe falando besteira por amor aos filhos. Besteira que eu digo, pedido para fazer, no meio de tanta gente, no meio de todos os discípulos. Desejo bênção dela, mas numa hora imprópria. Isso causou um alvoroço no coração dos discípulos. Uma mãe querendo que um filho vá para a direita e outro para a esquerda, e eles discutindo quem seria o maior. Então está ali esse grupo. Quando você chegava numa casa, quando você chegava com uma comitiva numa casa como essa, que Jesus disse, vão lá, veja o homem vai entrar naquela casa. Quando você chegava nessa casa, quando você chegava na minha casa, vamos traduzir para nós aqui, para celebrar uma ceia comigo, se você viesse sozinho,
Ali na porta ficava um escravo, e esse escravo ficava com uma jarra, traduzida para nós, um balde, para lavar os teus pés. Se viessem um grupo maior, 5, 6, 8, 10, geralmente, sempre era cultura dos judeus isso. Alguém desse grupo se levantava para ajudar esse escravo, porque senão ficava uma demora muito longa ali. Jesus tinha um grupo de 12. Veja, a bacia está ali, eles sabem, aliás, a bacia está ali, eu só escondi para não aparecer no vídeo ali, mas a bacia está ali. Os discípulos viram a bacia, os discípulos sabiam por que era a bacia, mas ninguém se levantou. Eles queriam ser o maior, eles queriam ser o mais importante. Lavar o pé? Não, lavar o pé é para os escravos, e na hierarquia dos escravos tinha uma hierarquia. O mais baixo nível do escravo é que fazia esse serviço. Então eu fazer esse serviço? Não. Aí Pedro deve ficar olhando para João, né? Será que João vai fazer? E João lá, será que Tiago vai fazer? Ninguém fez. Aí se levanta o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Ele se levanta e ele pega uma bacia, e ele pega uma água, e ele pega uma toalha, cinge essa toalha, amarra no seu corpo, e ele vai fazer isso. E aí ele diz para os discípulos: vocês me chamam de Senhor? Sim, eu sou Senhor. E eu, sendo Senhor, fiz isso, eu espero que vocês também façam isso. Então é isso que está envolvendo a ceia. Veja, Jesus está mostrando para eles, porque Jesus conhece o coração da gente, né? Jesus está olhando para eles, Jesus, vocês ficam aí querendo ser o maior, a mãe quer botar um na direita, outro na esquerda, mas de praticidade, ninguém faz nada. Vocês ficam disputando o cargo, vocês querem saber quem é o melhor, mas ninguém quer servir. Aí que eu digo para você, querido, igreja não é lugar de você apenas vir buscar bênção. Igreja, quando a gente entende o que é uma igreja, igreja é para servir. O ministério da bacia e da toalha existe nos dias de hoje. Feliz é aquele que pega a bacia e a toalha para servir. As pessoas estão erradas em relação à igreja. As pessoas vão para as igrejas hoje com a sua mentalidade: o que essa igreja tem para me dar? Não é assim. A ideia é você ir, o que eu tenho para somar com essa igreja. Todos nós somos adotados de dons, todos nós temos dons dados por Deus. E se cada um pegar o seu dom, fazer o seu dom, que maravilha seria. Então é isso. Está tudo ali, aquele alvoroço, tudo isso acontecendo. Agora Jesus, na hora da ceia, querido, é servido a ceia, aí Jesus pega um pedaço de pão, e esse pedaço de pão, a gente também faz isso aqui, né? A gente diz, olha, agora se você não faz com o pão devido às circunstâncias, tudo, e principalmente agora, mas a gente faz com o cálice, né? Eu digo aqui, olha, você quer trocar o teu cálice com uma pessoa? E aí, geralmente, a ideia é a gente ir numa pessoa que a gente tem afinidade, que a gente gosta dessa pessoa, né? E aí eu digo para você, vá lá e ore com essa pessoa, vá lá e abençoe essa pessoa e troque o cálice com essa pessoa. Aí Jesus pegou o pão. E Jesus molha no cálice aquele pão. E aí é o mesmo costume. Você iria lá e faria com o teu melhor amigo, com uma pessoa que você gostasse. E aí Jesus pega esse pão. E para quem que Jesus vai? Chuta. Judas. E Jesus chega com aquele pedaço de pão e diz: Judas, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero trocar esse pão com você. E a Bíblia diz que o diabo já tinha colocado no coração de Judas que o traísse. O que Jesus está dizendo para Judas? Judas, há possibilidade de você perdoar.
há a possibilidade de você ter o perdão. Então veja, a ceia, querido, ela envolve todas essas coisas. Lava-pé é o gesto de humildade, sim. Não é para quê? Quem é maior, quem é menor. Jesus está nos mostrando que no reino dele, querido, não importa, essas coisas são de menos importância. Aquele que se julga o menor de todos, esse é o maior. A igreja, Jesus está ensinando aqui que quando você celebrar ceia, é evidente que o teu coração tem que estar limpo. Ele foi a Judas, ele queria que Judas confessasse o pecado e perdoasse. Mas muitas pessoas guardam ressentimento, mágoas no coração. Então, irmão, como que você celebra a ceia? Agora tem gente que diz, então eu não celebro. Não, a ideia é você arrancar a mágoa. A ideia é você pedir perdão. A ideia é você celebrar a ceia. Não é para você deixar que o diabo mostre o teu pecado e você vai embora com o teu pecado. A ideia é que você peça perdão e celebre a ceia. Não fique com o pecado. Fique com a ceia. Fique com Jesus. Porque aí Jesus, vocês não vão fazer... Eu acho que até Jesus dava uma voltinha no cenáculo, lá nessa peça, e de vez em quando Jesus dava uma mostradinha na bacia ali, para ver se ele se tocava. Estou brincando, gente? Mas é possível que Jesus tenha feito isso. De vez em quando Jesus, que tem uma bacia e tal. Ninguém se movia, ninguém se levantava. Então, querido, no momento da ceia é isso, é um momento de celebrarmos, é um momento de sermos servos. Agora veja alguma das coisas que Jesus falou ali na ceia. Você tem que ter convicção disso aqui, Se isso aqui não é real para você, a ceia não tem significado para você. Se não há perdão na tua vida, olha o que Jesus diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E Paulo vai dizer que ceia é lembrança, é memória, é trazer à memória. Querido, Jesus está dizendo aqui, olha, se não houver amor no coração de vocês, a ceia não tem significado. Eu amei os meus e eu amei-os até o fim. Ceia é uma demonstração de amor. Eu tenho que rever meu amor num mundo que diz que o Pai é nosso, mas que o pão é meu. No mundo que diz que, numa oração que diz que o reino é para ser implantado na terra e nós buscamos o nosso próprio reino. Então nós temos que rever essas coisas. Eu tenho que rever isso na minha vida. Versículo 2, ele acabou de tomar a ceia, mas o diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariote que o traísse. Veja, ele estava ali, ele fazia parte do grupo, digamos assim, ele estava na igreja, frequentava a igreja, cantava louvores na igreja, mas não era a igreja. Então eu tenho que analisar a minha vida, como é que está a minha vida. Será que eu sou igreja? Será realmente que eu sou filho? Ou eu sou mais um participante? Eu vou lá porque o pastor é legal, eu vou lá porque tem um louvor legal. Querido, isso é bom, isso é importante, mas o teu motivo de vir, de estar aqui, é Ele, é Jesus. Foi Ele que morreu por mim e por você. Agora olha para o verso 3, de todas essas coisas, isso aqui é a mais crucial, é a mais importante. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que ele havia saído de Deus e que voltava para Deus. Jesus tinha uma convicção, Jesus sabia de onde tinha vindo e para onde ele retornaria. Você sabe de onde você veio? Eu vim do Alto Aririú, Rua Osnikunen 297 no meu caso. Não é disso que Jesus está falando. Sabe de onde você veio? Você veio do coração de Deus. Você veio do coração de Deus. Tua mãe, alguém pode dizer para você, você foi um acidente, você nem foi planejado
Pode não ter sido planejado pelo teu pai ou pela tua mãe, mas você foi planejado por Deus. Você está aqui porque Deus planejou você. Você está aqui porque Deus te ama e você veio do coração de Deus. Agora, para onde você vai? Porque Jesus sabia de onde veio e para onde ia. Aqui a coisa mais importante. Existem 3 tipos de ceia. Uma ceia que nós chamamos liberal. Uma ceia que todas as pessoas podem tomar com a gente. Existe uma ceia chamada restrita. Essa ceia chamada restrita, algumas igrejas, é só para a igreja local. Só para, digamos, denominação batista. Se tiver um da Assembleia de Deus, não é bem-vindo para celebrar aqui. E existe uma ceia chamada ultra restrita. Somente membros da igreja podem tomar. Nós servimos a liberal. Se você é assembleiano, você é bem-vindo. Se você é da quadrangular, você é bem-vindo. O que você é bem-vindo para fazer? Se você tiver isso aqui, ó, se você souber para onde você vai. Aqui está falando de vida eterna. E aí, a ideia é, você tem convicção da tua salvação? Porque se você tem convicção da tua salvação, você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, você é bem-vindo para ceiar, querido. Não há distinção, não importa a igreja que você vá, se você tem essa consciência de que se você fechar os teus olhos agora, te der um piripaque no coração, você vai abrir os teus olhos na presença de Deus para a eternidade. Se você tiver essa convicção, você é filho de Deus e você é bem-vindo para cear com a gente. Agora, pastor, diziam para a gente, ninguém pode ter essa certeza. Quem que tem essa certeza, pastor? A Bíblia me afirma isso. Eu tenho certeza por causa da Bíblia. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você entregou a tua vida a Jesus, se você aceitou Jesus na tua vida, você tem a vida eterna. E não deixe o diabo roubar isso do teu coração, porque o diabo quis roubar isso de Jesus na tentação. Quando ele vem para Jesus e diz, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que o diabo estava querendo fazer ali? Tirar a convicção de Jesus da sua filiação. Então, querido, você tem certeza da tua salvação? Muito bem, então você é bem-vindo para cear com a gente. E aí ele levantou-se, e ele então tira as suas vestes, aquela comprida que ele tinha, né? Aquela vestimenta que eles tinham, ele tira aquela primeira vestimenta e ele pega uma toalha. Agora você sabe o que significa tirar aquela vestimenta que ele tinha? Jesus ali está dizendo, olha, vocês querem ser isso, vocês dizem que são isso, eu estou me despindo agora de toda a glória, eu estou me despindo agora de toda a majestade, e eu estou me tornando servo entre vocês. Forte, gente. Jesus deixou o céu. Jesus deixou a sua glória, Jesus deixou os anjos que o serviam e que adoravam o tempo todo, ele deixou tudo isso para vir aqui nesse mundo morrer por mim e por você. Quando ele está despindo aquela vestimenta, ele está dizendo isso. Quando ele se levanta, porque veja, diz, levantou-se. A gente acha e a gente acredita, claro, porque a gente só olha para o texto, mas todo o texto, toda a palavra, ela tem uma aplicação espiritual na nossa vida. Quando ele se levanta, não é apenas de uma cadeira que ele está se levantando, ele está falando lá do céu, ele se levantou lá no céu, e ele despiu-se da sua glória, e ele disse, eu vou morrer pelo Valdeci, eu vou morrer pela irmã, eu vou morrer pela irmã. Dá para você dar uma salva de palmas para Jesus por isso? Pensou que coisa tremenda? Que coisa maravilhosa! Enquanto vocês ficam discutindo de quem é o maior, eu quero dizer para vocês que eu deixei muito mais do que isso, e eu vim por amor a vocês. Eu vim para lavar os pés de vocês.
Nossa, isso emociona a gente, querido. Serviço do escravo mais humilde. E agora ele pega uma bacia, ele pega uma toalha e uma jarra d'água, e ele vai lavar os pés dos discípulos. E aí chega na vez de Pedro. E Pedro, mais impossível, mais falante: não, Jesus, já quer dar uma de santarão, né? Já quer dar um... Não, Jesus, o senhor não vai lavar meus pés. Eu é que vou lavar os seus. E aí Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí ele já quer que Jesus dê um banho nele. Então me lave a cabeça, Não, Pedro, você não precisa de um banho. Você precisa somente que os teus pés sejam lavados. Por que os pés? Por que não a mão de Pedro? Por que não o braço de Pedro? Cada um tem uma aplicação, querido. Os pés, Jesus está dizendo para nós: olha, a tua caminhada no dia a dia pode sujar você. E quando você vir para celebrar, é importantíssimo que você se lave. O lavar aqui é pedir perdão. No teu caso, no meu caso hoje pela manhã, quem sabe não é os teus pés que estão sujos, quem sabe teus olhos estão sujos. Você olhou indesejado para alguém, você olhou cobiçando alguma coisa. Então nessa manhã você precisa dizer: Jesus, vem lavar meus pés, meus olhos. Quem sabe seja a tua mão, você apontou o dedo para alguém essa semana, aquela raiva. Jesus, vem lavar minha mão nessa manhã. A mão que eu vou pegar o cálice, a mão que eu vou pegar o pão. Jesus, vem lavar minha mão. Quem sabe seja a tua mente, raiva excessiva, agressividade excessiva. Então agora, querido, Jesus está aqui no nosso meio. E Jesus quer lavar a parte do teu corpo que o mundo, que a semana sujou. Agora Ele quer purificar você. Agora Ele quer lavar você, para que você venha para esse ato limpo na presença dEle. E aí o texto vai embora, o texto é tremendo, o texto tem um monte de coisa que vai nos ensinar, né? Mas a ideia, querido, é essa. A ideia é você permitir que o Senhor te lave nessa manhã. Que o amor seja real na tua vida nessa manhã. Que a tua firme convicção, fé em Jesus, da salvação seja real. Se tudo isso for real para você, a ceia do Senhor faz sentido para você nessa manhã. Eu vou chamar o Natan agora e o irmão Rubens. Nós vamos cantar aquele cântico que diz: alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu gosto de pegar eles desprevenidos assim, né? Porque é bom fazer isso, porque aí tem que estar preparado, não é verdade? Eu vou agora, querido, eu quero fazer isso literalmente, tá? Então, quando eu estiver fazendo agora essa lavação de pés aqui, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Imagina todo mundo lá, os discípulos lá, imagina como que você faria, né? Será que a gente faria isso? Todo mundo lá, mas aí um fica esperando pelo outro. Não, Pedrão vai fazer isso. Não, Mateus vai fazer isso. Não, Lucas é o mais bonzinho, vai fazer isso. E ninguém foi, querido. E ninguém foi. Sabe, às vezes o nosso cristianismo é muito mais de teoria. A minha oração é que a gente tenha um cristianismo de prática, de verdade. Eu preguei domingo na igreja Vivar, querido. Eu preguei sobre nós temos uma experiência com Deus. E a irmãzinha nunca foi na quarta, mas na quarta ela foi vibrando. Ela disse: pastor, eu vivi uma experiência segunda-feira com Deus. E foi tremenda a experiência que ela viveu na segunda-feira. Cristianismo é envolvimento, é pegar bacia. Se você está aqui, Deus está desafiando você nessa manhã a pegar a bacia. Precisamos de gente que pegue a bacia. Não precisamos aqui de líderes, não precisamos aqui de homens influentes. O maior influente do nosso meio aqui é aquele que pega a bacia. O que é pegar a bacia? É exercer o teu dom. Estamos precisando
Deus está nos enviando a bateria, estamos precisando. Agora nós precisamos de uma sala maior para as crianças, precisamos de professora para as crianças, precisamos de gente no ministério de intercessão, precisamos de gente para o ministério aqui de evangelismo aqui nessa cidade. É bacia, é serviço. Então eu espero que essa palavra nessa manhã mexa com você e você venha para o ministério da bacia, que você venha servir a Deus. E aqui sim, o maior é o que serve. O maior é aquele que serve aos olhos de Deus. Amém? Eu vou chamar o seu Nilson aqui em nome de Jesus agora. Agora eu vou pedir para... Vem cá, meu irmão. Você vai segurar o microfone para mim aqui, porque senão a pessoa de casa acaba não ouvindo depois. E esse vídeo a gente manda, a gente coloca na igreja, no grupo da igreja, e eu mando também para algumas pessoas. Tá ok? Em nome de Jesus. Foi isso que Jesus fez, querido. Pode ficar mais ali, tá? Foi isso aqui que Jesus fez. Vem cá, seu Nilson. Foi isso aqui que Jesus fez, tá? Senta aqui. Isso. Eu sei que foi pago. Ele unge a toalha. Ele cinge a toalha. E ele vai tirar a toalha. Ele tira a sua primeira vestimenta. Ele se levanta no trono. Há uma conversa. Quando Isaías capítulo 6, você percebe uma conversa. Quem eu enviarei? A gente pensa que aí Isaías, ali é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo que estão falando ali. Quem eu vou enviar? E aí quando você pensa que é Isaías que está dizendo, envia-me a mim, manda-me a mim, não é Isaías que está dizendo aquilo, ali é Jesus que está dizendo aquilo. Incrível, né, querido? Eu nunca tinha entendido aquela palavra. Ali é Jesus que está dizendo, envia-me a mim, eu quero ir. E Jesus então se levanta do trono, tira a sua manta de glória. Imagina, está no céu, querido, todos os anjos servindo. A Bíblia diz que há louvor o tempo inteiro, glória, glória, glória a Deus. É a visão que Isaías tem, aquilo é o céu. E aí Jesus vai se despir, Jesus vai tirar, vai deixar tudo aquilo e ele vem aqui na terra. E aqui ele vai ser cuspido por homens, ele vai ser zombado por homens e ele morre numa cruz. Sabe de uma coisa? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glórias a Deus. Pode aplaudir, minha irmã. Terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo e ele está no nosso meio. Aquela atitude dele lá naquela ceia, fazendo isso aqui. Aí ele se levanta e ele olha para os discípulos, e eu olho para você agora e eu digo, vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo aqui? Eu espero que vocês façam o mesmo. Eu espero que vocês vivam esse cristianismo durante a semana, de amor, de humildade, fé no coração, sabendo para onde você vai, sabendo de onde você veio. Você não é um João qualquer, você é filho de Deus, você veio do coração de Deus. E aí esse gesto aqui vai fazer sentido. Amém, querido? Fique de pé se você quiser. Isso. Já um pouquinho. Sei que glórias a Deus, glórias a Deus. Seu Nilson, eu lavo seus pés nessa manhã, seu Nilson, como pastor da igreja. E eu espero que toda a igreja entenda isso e viva isso durante a semana. Que a gente possa ser humilde, que a gente possa amar uns aos outros, que a gente possa fazer aquilo que Jesus fez na prática. Que a gente seja uma igreja na prática. E eu nessa manhã lavo os seus pés, seu Nilson, em nome de Jesus. Pensava em nome de Jesus. Eu sei em nome de Jesus. Que foi para em nome de Jesus. alto preço
para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue. Pode sentar, Senhor Deus. Lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço por sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nos nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Oh, glória! E na força do Espírito Santo nós Jesus. Proclamamos aqui. Aleluia. Vou chamar a irmã Maria, vou chamar o irmão José. Você vai pegar aí o teu cálice, o teu pão. Não coma ainda, tá? Só segura na mão aí mais um pouquinho. Em nome de Jesus. Segura mais um pouquinho aí. Aleluia. Glórias a Deus. Com nossos olhos em Cristo, unidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Só pegue o pão, o cálice, mas não coma ainda. Espera mais um pouquinho. Pode servir, Dona Maria. Iremos andar. Unidos iremos andar. Glória a Deus. Você sabe que o pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós. Paulo fala isso no capítulo 11 de 1 Coríntios. Partido, foi dilacerado, foi moído por nós, para que nós possamos neste momento celebrar a ceia do Senhor. O cálice representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Ao você comer esse pão, ao você beber desse cálice, em nome de Jesus, você está em obediência a uma palavra de Jesus que disse: fazer isso em memória de mim. Não deixe o diabo acusar você de alguma coisa para impedir você de celebrar a ceia. Repreenda o diabo, vença o inimigo, pedindo perdão dos teus pecados, para que você possa, em nome de Jesus, celebrar a ceia com toda alegria no teu coração, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Agora você pode pegar o teu pão em nome de Jesus. Pega o teu pão aí. Senhor, nós damos graça por esse pão. É um alimento, está abençoado, mas nós pedimos ainda, Senhor, que o Senhor abençoe as nossas vidas ao comermos desse pão. É representado aqui o teu corpo que foi partido por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado. Nós queremos comer agora no nome de Jesus. Pode comer o pão agora. Agora nós temos o cálice. Se você quer trocar com alguém, aquilo que eu falei, troque com essa pessoa, mas não apenas troque, ore com ela. Diga: olha, eu vejo Jesus na tua vida, que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde. Faça uma oração. Depois ela faz uma oração por você aí e você pode trocar esse cálice em nome de Jesus. Eu quero chamar minha esposa aqui, eu quero trocar com ela nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te abençoe, minha esposa, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre nós. Soberano Deus, eterno Pai,
Está aqui, Senhor, representado o cálice do Senhor, está abençoado, já é uma bênção. Nós te agradecemos pelo privilégio, pela alegria de celebrarmos esta ceia nessa manhã. Agora, Pai, nós queremos tomar esse cálice no nome de Jesus, o cálice da nova aliança. Assim, gratos nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o teu cálice. Aleluia. Rompendo em fé, possível. Quanto que o pessoal vai estar fazendo esse louvor aqui? Pode dar uma mão para nós, não vão embora, sabe? Eu estou acabando 3 minutinhos antes para nós tomar um café. Mas dá, né? Aí nós vamos tirar as cadeiras aí, nós vamos botar umas mesas aí e nós vamos em nome de Jesus. Deus que te abençoe, Deus que te guarde, que você tenha uma boa semana. Amém, querido? Isso aqui é